Meu nome é Amanda, tenho 19 anos e sempre vivi à sombra do meu irmão. O Henry é 2 anos mais velho e, para os meus pais, ele era perfeito. O filho prodígio, o gênio da matemática que ganhava medalhas em Olimpíadas sem esforço, enquanto eu precisava estudar horas só para tirar notas razoáveis. O favoritismo deles nunca foi disfarçado. Quando ele fez 16 anos, ganhou um carro novinho. 2 anos depois, quando chegou a minha vez, me deram uma bicicleta em promoção. Lembro de sorrir forçado e agradecer, mesmo estando despedaçada por dentro. A única que me fazia sentir especial era minha avó. Ela nunca esquecia um aniversário, me dava mesada e prometeu me ajudar quando eu fosse para a faculdade. Essa promessa foi o que me sustentou durante o ensino médio. Fui aceita numa faculdade em outra cidade com uma bolsa parcial e me mudei pro dormitório. Achei que a vovó mandaria dinheiro, como tinha prometido, mas nada chegou. Quando perguntei à minha mãe, ela explodiu. Quanta ingratidão! Sua avó está com problemas financeiros. Você devia se envergonhar. Vai trabalhar em vez de pedir. Então, foi o que eu fiz. Consegui emprego num café perto do campus. Às vezes me davam refeições ou deixavam comprar sobras do dia anterior com desconto. Mas não era suficiente. Peguei um segundo trabalho escrevendo para sites. Entre os 2 empregos e as aulas, mal dormia. E mesmo assim, às vezes passava fome. Quando o café fechou por uma semana para limpeza, quase desmaiei de fome. Minha colega de quarto, Sarah, me salvou com comida e dinheiro. Quando meu laptop quebrou, chorei o dia inteiro, eu dependia dele para estudar e trabalhar. Mais uma vez, Sarah me ajudou. Pediu $500 emprestados aos pais dela por mim. Anotei cada centavo num caderno. Um dia, vou devolver tudo. Enquanto isso, meus pais viviam dizendo como Henry estava indo bem na faculdade. Tão ocupado que nem podia visitar a família. Eu quase nunca falava com ele, só umas mensagens soltas, sempre vagas. No último fim de semana, voltei para casa pro aniversário da minha avó. Estava empolgada para vê-la, mesmo com a carteira vazia depois de comprar um presentinho, uma foto nossa emoldurada da minha formatura. Quando cheguei, a festa já estava animada. Meus pais, tios, primos, todos lá. Menos o Henry. Cadê o Henry? Perguntei, abraçando minha mãe. Atolado com as provas, disse meu pai. Mandou um beijo. A mesa da vovó estava cheia, mais comida do que eu via há meses. Meu estômago roncou, mas tentei disfarçar enquanto me servia. Começaram os brindes. Todos elogiavam a sabedoria e o coração da vovó. Depois, o papo se dividiu em rodinhas. Eu comia em silêncio, aproveitando cada mordida, quando meu primo Tyler comentou do outro lado da mesa: "Caramba, Amanda, você tá muito magra." E alto, para todo mundo ouvir. Antes que eu dissesse qualquer coisa, minha mãe cortou: "Ah, você sabe como são essas universitárias, deve ser alguma dieta maluca, tipo jejum intermitente." Abri a boca para responder, mas a vovó se adiantou. O Tyler tem razão. Amanda, você está muito magra. Os olhos da vovó se estreitaram com preocupação. Os $1.500 que te mando todo mês não são suficientes para comida? Meu garfo escorregou da mão e caiu no prato com um barulho seco. A sala inteira ficou em silêncio. Que dinheiro? Perguntei num quase sussurro. Vovó, eu nunca recebi nada seu. Desde que entrei na faculdade. O silêncio ficou ainda mais pesado. Todos olhavam entre mim e meus pais. Robert. Elizabeth. A voz da vovó saiu calma, mas com um tom perigoso, encarando meus pais. Querem explicar? Os lábios da minha mãe tremiam. Mãe, é uma situação delicada. Acho que não deveríamos tratar disso na frente de todo mundo. Eu não tenho do que me envergonhar. A vovó interrompeu. Conte agora o que fizeram com o dinheiro da Amanda. Se esconderem algo, vou direto à polícia. Minha mãe começou a chorar. Meu pai pigarreou, olhando para as próprias mãos. Nós usamos o dinheiro pro Henry, ele admitiu. Ele tem problemas com jogos. Se meteu com gente errada no ensino médio e só piorou.
Tentamos de tudo, terapeutas, clínicas, mas ele sempre recaía. Enquanto meu pai falava com a vovó, minha mente voou pro passado. Todas as vezes em que o Henry conseguiu o que queria. Todas as vezes em que me mandaram ser mais como ele. Os dias em que eu passava fome trabalhando em 2 empregos, achando que minha avó tinha esquecido de mim. A voz da vovó cortou o ar, podem continuar aproveitando a festa, e sem mim. Ela se levantou, o rosto sério, firme. Robert. Elizabeth. No meu escritório. Agora. Meus pais a seguiram em silêncio, ombros caídos como crianças levadas. Fiquei sentada, imóvel, quase sem ouvir a conversa forçada que recomeçava ao meu redor. Tyler tocou meu ombro e sussurrou: "Você tá bem?" Mas eu nem consegui responder. Levantei discretamente e fui até o corredor. Encostei o ouvido na porta do escritório. As vozes eram baixas, pior que gritos. Peguei só pedaços, anos mentindo. Tentamos ajudar. Sem desculpas. Voltei para a mesa, mexendo no prato sem vontade, com os pensamentos disparando. Meia hora depois, meus pais saíram do escritório. Os olhos da minha mãe estavam inchados. Não falaram com ninguém. Pegaram os casacos e foram embora sem dizer tchau. 5 minutos depois, a vovó reapareceu. Forçou um sorriso. "Quem quer bolo?" perguntou, como se nada tivesse acontecido. A festa seguiu num clima estranho, com todo mundo fingindo que estava tudo normal. Quando o último convidado foi embora, a vovó segurou minha mão. "Amanda, não acho que você deva voltar para casa hoje. Fica aqui alguns dias." Assenti na hora. Só de pensar em ver meus pais de novo, meu estômago revirava. Na manhã seguinte, ela me chamou para a mesa da cozinha com uma xícara de café. Os olhos estavam cansados, mas a voz era firme. "Preciso te contar o que descobri com seus pais ontem." Ela suspirou. "Nunca paguei diretamente sua faculdade. Nem a do Henry. Dei o dinheiro a eles porque confiava. Achei complicado lidar com banco, transferência, essas coisas, na minha idade." Tomou um gole. "Você conseguiu uma bolsa parcial. A faculdade custaria $100.000, mas com a bolsa, só 40.000. Eles pegaram os outros 60.000. E gastaram tudo com o Henry." Minhas mãos tremiam ao redor da caneca. "Tem mais", disse a vovó, olhando direto nos meus olhos. "O Henry nunca foi para a faculdade." "O quê?" Quase derrubei o café. Sempre disseram que, depois do ensino médio, ele tinha sido mandado para Riverdale, para se afastar das más companhias. Achavam que um novo ambiente ajudaria. Ela balançou a cabeça. Não ajudou. Ele fez novos amigos com os mesmos vícios. Então, todas aquelas vezes que diziam que ele estava ocupado com provas, eram mentiras. "Dei $80.000 para ele estudar", ela continuou, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a caneca. "Além da mesada que mando para você, $1.500 por mês, há quase 2 anos." Me senti péssima. Eu não sabia de nada. Achei que o Henry estava estudando esse tempo todo. Quer dizer, toda vez que eu ia para casa, ele estava no computador. Achei que era trabalho da faculdade. "Ele estava jogando online", disse a vovó, com a voz vazia. "Seus pais pagaram dívidas dele, internaram em clínicas, contrataram terapeutas. Nada funcionou." As lágrimas escorreram. Todo esse tempo, eu estava me matando em 2 empregos. Teve semanas em que eu nem conseguia comer direito. Minha colega de quarto precisou me emprestar dinheiro quando meu laptop quebrou. "Eu sei, querida." A vovó estendeu a mão e apertou a minha. "Sinto muito. Eu deveria ter falado com você diretamente." "O que acontece agora?" perguntei, enxugando os olhos. "Você continua estudando. Essa é a sua missão", disse ela, firme. "E, a partir de agora, vou transferir $2.000 diretamente para a sua conta. Nada mais de intermediários." Fiquei na casa da vovó por mais 3 dias. Conversamos bastante sobre a faculdade, meus amigos, meus planos para o futuro. Pela primeira vez em anos, senti que alguém realmente me ouvia.
Meus pais ligaram várias vezes, mas a vovó respondia que eu ainda não estava pronta para conversar. E eu mesma não sabia se algum dia estaria. Quando chegou a hora de voltar para a faculdade, ela me levou até a rodoviária. Na despedida, colocou um envelope na minha mão. Fundo de emergência, disse. E nem pense em recusar. De volta à escola, tudo começou a mudar. A primeira coisa que fiz foi pedir demissão do trabalho como redatora. Com o dinheiro da vovó, pude focar nos estudos e continuar só com o café aos finais de semana. Comprei roupas novas, enchi minha mini geladeira de comida de verdade e paguei cada centavo que devia a Sara. Pela primeira vez desde que entrei na faculdade, não estava exausta, nem com fome. Minhas notas melhoraram. Entrei num grupo de estudos. Era como sair de um porão escuro para a luz do sol. 2 meses depois, eu estava estudando na biblioteca do campus quando senti um toque no ombro. Olhei para cima e lá estava a vovó, sorrindo. Inspeção surpresa, anunciou alto o suficiente para levar um olhar de reprovação da bibliotecária. Vovó. Pulei e a abracei. O que você está fazendo aqui? Só vim verificar se ao menos um dos meus netos está mesmo indo para a faculdade, disse, piscando. Vamos almoçar. Tenho uma coisa para te contar. Enquanto comíamos sanduíches no café do campus, a vovó soltou mais uma bomba. Reescrevi meu testamento, disse ela, casualmente, como se estivesse falando sobre o clima. Você agora é a herdeira da minha alma. Quase engasguei com o chá gelado. O quê? Por quê? Seus pais já receberam mais de $250 mil de mim? Essa foi a parte deles. Ela deu uma mordida no sanduíche. Avisei sobre minha decisão. Eles não ficaram felizes. Mas, sinceramente, não me importo. Vovó, eu não preciso. Não se trata de precisar, Amanda. Se trata de confiança. Eu confio em você para usar o que eu deixar com sabedoria. Ela me olhou com orgulho. Você enfrentou tudo com dignidade. Isso diz muito sobre quem você é. Fiquei sem palavras. Depois de anos sendo a filha ignorada, invisível, agora eu estava sendo vista. Foi demais. Obrigada, consegui dizer, com a voz embargada. Não me agradeça ainda. O rosto da vovó ficou sério. Seus pais podem tentar te pressionar por causa disso. Esteja preparada. E ela tinha razão. Uma semana depois, mamãe e papai apareceram de surpresa no meu dormitório. Sara viu os dois e saiu rápido, murmurando algo sobre uma sessão de estudos. Precisamos conversar, disse meu pai, sentando na cadeira da minha escrivaninha. Mamãe se acomodou na cama da Sara, sem cerimônia. Olhei para eles, esses rostos tão familiares e, ao mesmo tempo, tão estranhos. Mamãe parecia mais magra, com olheiras fundas. O cabelo do papai estava mais grisalho. O que vocês querem? Perguntei, com a voz mais fria do que eu pretendia. Mamãe se inclinou. Queremos que você converse com a sua avó sobre o testamento. Não. Nenhum olá, como você está? Falei, amarga. Nenhum pedido de desculpas. Já vão direto ao que interessa? Porque somos seus pais, respondeu meu pai, como se isso fosse justificativa. Eu ri. Um som curto, seco, que me pegou de surpresa. Isso não pareceu importar quando vocês roubaram o dinheiro que era meu. Os olhos da mamãe se encheram de lágrimas. Você não entende o que passamos com o Henry. Não, eu realmente não entendo, porque ninguém nunca me contou nada. Me sentei na cama, o mais longe possível deles. Tudo o que eu sabia era que estava me matando para sobreviver, enquanto vocês me diziam como o Henry estava se dando bem na faculdade. Eu estava passando fome. Trabalhando em 2 empregos e ainda sem conseguir me sustentar. Você está exagerando, disse minha mãe, com desdém. Tenho certeza de que não foi tão ruim assim. Algo dentro de mim quebrou. Não tão ruim assim? Vou te contar o que não é tão ruim assim, mãe. Não é tão ruim comer restos deixados pelos clientes no café porque eu estava faminta. Não é tão ruim usar as mesmas 3 roupas por 2 anos porque eu não tinha dinheiro para comprar novas.
Não é tão ruim chorar até dormir porque meu notebook quebrou e eu não tinha como consertar. Mamãe ficou pálida, mas tentou se recompor. Seu irmão precisava de ajuda. Ele tem um vício. É uma doença. E eu? Minha voz saiu trêmula. O que eu deveria fazer? Ficar calada enquanto vocês mentiam para todo mundo? Papai tentou mudar de abordagem. Amanda, por favor. Diga à vovó que você está bem. Diga que estamos te ajudando. Eu o encarei, indignada. Você quer que eu minta por vocês? Depois de tudo isso? Somos uma família, ele insistiu, como se isso resolvesse tudo. Família não faz o que vocês fizeram comigo. Me levantei, tremendo de raiva. Eu perdi 9 quilos no primeiro semestre. A Sara teve que me emprestar dinheiro para eu comer. Teve dia que eu estava tão fraca de fome que não conseguia prestar atenção na aula. Bom, talvez você devesse ter nos ligado se estava tão ruim assim, disse ele. Eu liguei, respondi, com firmeza. Implorei por ajuda. E a mamãe me chamou de preguiçosa. Mandou arrumar mais um emprego. O silêncio que se seguiu era denso como pedra. Mamãe desviou o olhar. Não tinha como negar. Henry é seu irmão, ela disse por fim, num sussurro. Ele precisa da gente. E eu, não? Minha voz falhou. Sempre fui um pensamento secundário para vocês. O Henry ganhou um carro. Eu ganhei uma moto usada. Ele era elogiado por qualquer esforço mínimo, enquanto eu era ignorada mesmo me matando de estudar. Ele teve toda a atenção, todo o dinheiro, todo o amor de vocês. Isso não é verdade, meu pai murmurou. Não é? Seja honesto, só uma vez. Enxuguei as lágrimas que escorriam de raiva. Vocês escolheram ele em vez de mim? Repetidamente. Me deixaram lutar e sofrer enquanto jogavam tudo nele. E pra quê? Ele melhorou? Todo esse dinheiro curou ele? O silêncio foi resposta suficiente. Ele é nosso filho, minha mãe sussurrou. E eu sou sua filha. Gritei. Ou vocês esqueceram? Mamãe começou a chorar, escondendo o rosto nas mãos. Papai colocou a mão no ombro dela, desajeitado. Amanda, tente entender. Os problemas do Henry são complicados. Somos os pais dele. Não podemos simplesmente desistir. Respirei fundo, tentando me controlar. Eu entendo que ele precisa de ajuda. Mas vocês escolheram ajudá-lo às minhas custas. Essa foi a escolha de vocês. Mamãe levantou o rosto, o rímel borrado nas bochechas. O que devemos fazer agora? O Henry se meteu com gente perigosa de novo. Está devendo dinheiro. Precisamos da ajuda da sua avó. Isso não é problema meu, respondi, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Como você pode ser tão fria? Perguntou mamãe. Ele é seu irmão. Um irmão que eu mal conheço. Um irmão que vocês sempre colocaram na minha frente. Fui até a porta e a abri. Não vou pedir para vovó mudar o testamento. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vivam com elas. Você está sendo egoísta, ela disse, se levantando. Essas palavras partiram algo dentro de mim. As mesmas que ela usou quando perguntei sobre o dinheiro da vovó. Saia! Gritei, sem me importar com quem estivesse ouvindo no corredor. Não quero ver nenhum de vocês de novo. Vocês fizeram suas escolhas anos atrás. Escolheram o filho favorito. Agora lidem com as consequências. Eles foram embora. Mamãe chorando alto, papai com os ombros curvados, derrotado. Quando a porta se fechou, desabei na cama, tremendo. Sara voltou uma hora depois, viu meu rosto e sentou ao meu lado. Foi tão ruim assim? Perguntou. Pior, respondi. Contei tudo. Ela assobiou. Seus pais são inacreditáveis. Eles pelo menos pediram desculpa? Nenhuma vez. Olhei pro teto. Só queriam que eu convencesse a vovó a mudar o testamento e dar mais dinheiro pro Henry. Inacreditável. Sara apertou minha mão.
E agora, o que vai fazer? Seguir em frente, respondi, surpresa com a segurança da minha voz. Focar nos estudos. Manter meu trabalho de fim de semana, porque eu gosto. E parar de deixar eles me puxarem para baixo. Nas semanas seguintes, me joguei nos estudos. A liberdade de não me preocupar com cada centavo mudou minha vida. Pude comprar meus próprios livros, comer 3 refeições por dia, trocar meus tênis furados. A vovó ligava todo domingo. Eu esperava pelas ligações como quem espera uma carta de casa. Ela nunca me forçou a perdoar meus pais. Só ouvia, ria comigo, me contava histórias da juventude. Sabia que eu também era esquecida da família, disse um dia. Minha irmã era linda, meu irmão, o gênio. E eu era a filha do meio, invisível. Como você lidou com isso? Perguntei. Construí minha própria vida. Achei quem me amasse de verdade. Igual você está fazendo agora. Dava para ouvir o sorriso na voz dela. Numa noite, enquanto estudava na biblioteca, meu celular vibrou com uma mensagem de um primo. Você soube da casa dos seus pais? Liguei para a vovó na hora. Ela contou tudo. Meus pais estavam vendendo a casa para pagar dívidas do Henry. Dessa vez, ele se envolveu com agiotas perigosos. Quer que eu os ajude? Perguntou a vovó. Pensei por um instante longo. Não. Eles fizeram as escolhas deles. 3 meses se passaram sem nenhum contato. Nem eu liguei, nem eles. E, curiosamente, a ausência deles não doía. Era um alívio. O semestre estava em pleno vapor. Pela primeira vez, eu estava florescendo. Sem medo, sem fome, sem me afogar em turnos de trabalho. Só vivendo. E, finalmente, prosperando. Eu finalmente conseguia me concentrar de verdade nos estudos. Meu coeficiente subiu de 3,1 para 3,8, e os professores começaram a notar. Sua análise nesse artigo demonstra uma percepção notável, disse meu professor de psicologia, certo dia, depois da aula. Já pensou em se candidatar para a vaga de assistente de pesquisa no departamento? Antes, eu teria recusado na hora. Eu simplesmente não teria tempo, presa aos meus turnos de trabalho. Mas agora, me peguei sorrindo com entusiasmo. Adoraria me candidatar. Qual é o prazo para inscrição? Naquela noite, enquanto preparava meu formulário, Sara entrou no quarto com um panfleto nas mãos. Viagem de primavera para Miami, anunciou, animada. Vários de nós vamos. Você devia vir. Meu primeiro impulso foi dizer não, um reflexo antigo, de quando cada centavo fazia falta. Mas então me lembrei, eu não precisava mais viver assim. Sabe de uma coisa? Eu topo. O queixo de Sara caiu. Sério? Não é, eu não tenho dinheiro, preciso trabalhar. Eu guardei parte do dinheiro da vovó. Posso me dar umas férias. Quem é você e o que fez com a Amanda? Ela riu, jogando um travesseiro em mim. Na semana anterior à viagem, recebi um telefonema da tia Cathy, irmã da minha mãe. Amanda, disse ela, séria, achei que você deveria saber, seus pais venderam a casa. Estão morando de aluguel agora. A situação tá difícil. O dinheiro da venda mal cobriu as dívidas do Henry. Senti um aperto no peito. Compaixão, talvez. Mas afastei. Aquilo foi escolha deles. Eu sei, respondeu tia Cathy, quase como se lesse meus pensamentos. Não tô dizendo que você deva fazer algo. Só achei que devia saber. O Henry tá numa clínica de reabilitação de novo. Internação intensiva. Quem sabe agora funcione. Depois que desliguei, fiquei sentada na cama pensando nele. Apesar de tudo, não conseguia odiá-lo. Ele era tanto vítima do próprio vício quanto da forma como nossos pais o criaram, sem limites, sem consequências. Sempre acolhido, nunca responsabilizado. Liguei para a vovó e contei sobre a ligação. Você está bem? Ela perguntou. Sim, acho que sim. E me surpreendi ao perceber que era verdade. Me sinto triste por eles, mas, não culpada. Que bom, disse ela, com firmeza. Porque você não é responsável pelas escolhas deles.
Continue focando na sua vida. E foi exatamente o que eu fiz. As férias de primavera em Miami foram tudo que eu nunca me permiti sonhar. Sol, praia, risadas, amigos. Comprei um maiô novo sem me preocupar com o preço, pedi o que queria nos restaurantes, e até fiz parasailing. Quando voltamos ao campus, bronzeadas e renovadas, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Reconheci a letra da minha mãe na hora e, por um segundo, pensei em jogar fora sem abrir. Mas a curiosidade falou mais alto. Dentro, um bilhete curto. Amanda, nos mudamos para um lugar menor. O endereço está abaixo, caso queira nos visitar. Henry está em reabilitação novamente. Os médicos acham que ele pode ter uma chance se continuar no programa. Seu pai e eu temos pensado muito. Cometemos erros graves. Não podemos mudar o passado, mas queremos que saiba que estamos orgulhosos de você por ter se sustentado sozinha. Com carinho. Mamãe. Sem pedido de desculpas. Sem reconhecimento claro do quanto me feriram. Apenas uma vaga admissão de culpa e um novo endereço que eu não tinha a menor intenção de visitar. Mostrei a carta para Sarah, que revirou os olhos. Só isso? Depois de tudo, só isso? Guardei a carta na gaveta da minha escrivaninha. Mas, para ser honesta, nem esperava tanto. Conforme o semestre avançava, eu pensava cada vez menos nos meus pais e no Henry. Estava ocupada demais com as aulas, com meu trabalho de fim de semana no café, que mantive porque realmente gostava, e agora com o novo cargo de assistente de pesquisa. A vovó me visitou de novo no fim de abril. Me levou para fazer compras e depois para jantar num restaurante chique. E aí, como você está de verdade? Ela perguntou enquanto serviam a sobremesa. Estou bem. Na verdade, muito bem, respondi sorrindo. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser assim, tão leve. É assim que deveria ser na sua idade, ela disse, segurando minha mão por cima da mesa. Sua única obrigação agora é aprender e crescer. Recebi uma carta da mamãe, contei. As sobrancelhas da vovó se ergueram. Nenhum pedido de desculpas de verdade. Só uma atualização dizendo que eles se mudaram e que o Henry está em reabilitação de novo. E você vai responder? Balancei a cabeça. Agora não. Talvez um dia, mas não estou pronta. É justo, ela assentiu. Leve o tempo que precisar. À medida que as provas finais se aproximavam, mergulhei nos estudos. Meu professor de psicologia comentou que, se eu mantivesse minhas notas, poderia me qualificar para uma bolsa de pesquisa de verão. Era uma oportunidade rara, algo que, tempos atrás, nem teria considerado possível. Numa noite qualquer, voltando da biblioteca pro dormitório, meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô, atendi, desconfiada. Amanda, disse uma voz masculina, vagamente familiar. É o Henry. Tô ligando do centro de reabilitação. Parte do processo aqui é tentar fazer as pazes. Sentei num banco ali perto, sem saber o que responder. Eu sei o que a mamãe e o papai fizeram, ele continuou, quebrando o silêncio. Usaram seu dinheiro, pro meu vício. Eu só queria pedir desculpas. Eu não sabia, na época. Mas saber agora também não conserta nada. Não, não conserta, eu disse, concordando. Não tô pedindo perdão, ele respondeu com firmeza. Só queria que você soubesse que entendo o que aconteceu. E sinto muito pela minha parte nisso. Desligamos. Fiquei sentada ali por um bom tempo, observando os alunos passando. Uns apressados, outros rindo alto com os amigos. A vida de faculdade continuava ao meu redor, a vida que eu, finalmente, tinha a chance de viver por inteiro. Pensei na ligação do Henry. Foi o primeiro pedido de desculpas verdadeiro que recebi de alguém da minha família. Não sabia se ele ia conseguir ficar limpo desta vez, ou se meus pais algum dia entenderiam o que realmente causaram. Mas, pela primeira vez, percebi que isso não importava mais. Minha vida não era mais definida pelas escolhas deles. Eu tinha meu próprio caminho agora. Com oportunidades, amizades e um futuro limitado apenas pelas minhas próprias ambições. O que quer que acontecesse com a minha família, eu ia ficar bem.